Aí eu descobri que eu sou o menos influencer e o mais velho da turma, né? E o mais conectado diretamente com a educação. Então, uma peça importantíssima para o nosso bate-papo. Que bom. Fico feliz e é um prazer receber você aqui em casa, tá? Que isso. E É um espero prazer te poder receber contribuir. aqui no meu programa matinal. Adorei. É muito bom. Inclusive, eu acho que você está me trazendo para uma cilada. A gente veio falar de educação não tradicional e você me traz para um bate-papo 7 horas da manhã. Eu acho que eu não levanto antes disso desde quando eu saí da escola. Você sabe Rapaz, que desumano. existe uma pesquisa, né, e um estudo para que as aulas deixem de ser às 7 horas da manhã, né? Se você chegou aqui, se caiu de paraquedas nesse vídeo, o Sofá Talks é uma iniciativa do Aprendendo do Sofá, um projeto digital de conectar professores e alunos, no geral, pessoas que queiram e gostem de aprender, para a gente divulgar e enaltecer conteúdos que trabalhem em temas complexos, que trabalhem em conceitos escolares de formas novas, de formas inovadoras e quem sabe até revolucionárias. A minha conversa agora de 7 horas é com o professor Ricardo e eu convido vocês para participar com a gente. Porque foi feita uma pesquisa recente pela USP, né, falando que os jovens gostam da escola, né? Eles não gostam de aula, né? Mas eles gostam da escola. Nossa, E um dos problemas é justamente às 7 horas da manhã, né? Realmente. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória, de como você se envolveu com a educação na sua vida. Bom, o espaço é todo seu. Quem é o Ricardo na fila do pão, né? Isso aí. Então, primeiramente, é um prazer, né, para todos. Muito obrigado pelo convite. Tá? Fico de coração muito honrado. O Ricardo é filho de um pedreiro e de uma auxiliar de enfermagem de uma família pobre, né? Não muito pobre, mas a gente passou muita dificuldade. Sou o caçula de 3 irmãos e o meu pai me levava sempre para as obras, né? Sempre para as obras. Então, assim, com 7 anos de idade, a gente já estava na construção civil. E eu vi que não era muito aquilo, sabe? Que o serviço braçal, ele judiava muito, né? Então, assim, você imagina, eu tenho uma lembrança da minha pré-adolescência ali, e foi um dia que meu pai, nós tínhamos que subir lá 6.000 telhas, né? E eu esperto, né? Espertinho, falei, não, eu vou pegar a telha, né? Porque quem pega a telha, quem tá lá, isso é física, né? Quem tá lá embaixo joga aqui, eu só pego. E eu lembro que no pegar a telha, né? Na EPI era uma piada e tal. Quando a EPI ainda é uma piada, e as pessoas não sabem disso. Né? A EPI era uma piada, né? Ali na década já 90 e tal. E eu lembro de pegar as telhas, elas escorregavam e tal. E meu irmão mais velho estava embaixo jogando telha com muito ódio, jogava muito forte, às vezes escorregava na minha mão. E eu cortei todas as mãos, sabe? Cortei minhas 2 mãos, como se pegasse uma faca mesmo. Eu lembro da minha mãe à noite, sem falar nada, ela fazendo os curativos, sabe? Mas chorando. Assim. E aquele dia ali, sei lá quantos anos eu tinha, se era 11, se era 12, não me recordo bem. Falei, cara, não é para mim. E aí eu fui começar a trabalhar no comércio por conta própria, rompi com meu pai e resolvi querer estudar. E na loucura, né? Eu sempre sabia que queria ser professor. É estranho, né, cara? É estranho. Porque muitos hoje caem na educação, porque tentou uma faculdade, não obteve sucesso, e aí não tem essa opção, né? E aí eu entrei na faculdade de História, era a faculdade que realmente eu sempre sonhei, sou um apaixonado por História, principalmente História do Brasil, que ninguém gosta de História do Brasil. Ninguém gosta de História do Brasil, só para falar isso, tá? A gente é louco a Revolução Francesa, nós adoramos a Segunda Guerra Mundial, mas ninguém gosta de Brasil, mas isso a gente fará um outro programa. Entrei, né? Só para você ter ideia, aos 20 anos eu era professor, cara, acredita? Caralho. 20 anos, já era professor contratado de uma grande rede de ensino. E aí eles foram investindo, ganhei de presente uma pós-graduação dessa rede, fiquei nessa rede 8 anos, depois comecei o mestrado ali em cultura, que era um tema que eu sempre gostei, e quando eu estava no mestrado, né, sempre sonhando em ser professor universitário, cara, entrei e falei, cara, que bosta. E aí, sabe, o sistema não estava me atendendo, não estava gostando, não estava achando legal. E aí foi quando, aí eu meti o pé na jaca mesmo, tipo, grau de loucura total. E eu fui empreender, eu fui montar uma escola, cara, olha que loucura, montar uma escola.
e é uma escola com uma pegada diferente, uma escola com uma visão diferente, no interior ainda, tá? E aí hoje essa escola existe em 16 cidades. Estamos aí, né? Somos referência na nossa micro-região, somos conhecidos, graças a Deus. Você chega, por exemplo, na capital, as pessoas conhecem nós, conhecem o nosso trabalho, né? Conhecem a Tutores. Então a gente está muito feliz, né? A Tutores vai fazer 10 anos agora, setembro, e é muito curioso, né? Porque a gente montou uma empresa na crise de 2012, quando ela chega no Brasil, né? Depois nós pegamos o impeachment da Dilma, depois nós pegamos a greve dos caminhoneiros, depois nós pegamos... e aí eu nem vou falar de 2020, né? Uma sucessão de ladeira abaixo. Porque 2020 vai ter que adicionar mais um ano no ensino médio só para falar de 2020. Nossa, tá? não. Não é verdade? A minha grande solidariedade por todos vocês, professores de história, que vão ter que se dedicar a explicar esse período que a gente está vivendo. Não, de 3 anos para cá eu já tento explicar e não consigo. E junto com isso também, concomitantemente, eu fui gestor público, né? Cheguei às secretarias municipais, né? Então, assim, o Ricardo, na fila do pão, é um educador mesmo, um apaixonado, alguém que sabe das dificuldades de educar, de empreender. E o mais importante, né? O meu local de fala, porque é tão importante a gente falar isso, né? O meu local de fala não é um empresário, não. O meu local de fala é filho do José Ferreira e da dona Inimedes, que veio de escola pública, estudei à noite ainda, né? Trabalhava o dia todo lá no meu ensino médio, né? Trabalhava durante o dia para poder me sustentar e estudava à noite. E aqui na minha região, né? A gente sabe que esse vídeo vai para todo o Brasil. O ensino à noite muito defasado, muito defasado. Então, me tornei um educador por amor, por desejo. O sucesso, ele veio, mas veio como consequência de um grande amor dedicado a uma causa. Nossa, inspiradora a sua história. Estou aqui, assim, de verdade emocionada. Eu imagino que você, por estar, assim, tão dentro desse meio, você deve ter bastante opiniões, né, sobre essa transformação que a educação precisa sofrer, né, mas sobre essa transformação impositiva que a gente está passando, especialmente nesse 2020. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, né, sobre como você vê a educação nos dias atuais, mais especificamente como você vê ela mudando agora dentro dessa pandemia e como você acha que isso vai caminhar da agora para frente, se a gente vai levar essas mudanças, né, com a gente, se é uma coisa que você acha que vai ficar por aqui. Vamos lá. Uma historiadora incrível, né? Porque a história brasileira é misógina, só para lembrar disso. Uma historiadora, a Lília Chuiz Moatz, né? Ela vai falar que o século XXI começou nesse ano, em 2020. Então, ela já faz uma previsão. E o pessoal adora chamar historiador para falar do futuro, né? Uhum. Engraçado, né? Nosso departamento é outro. E aí, o que vai acontecer? A educação do século XXI, a primeira coisa que nós temos que falar é adaptabilidade. Tá? Isso está na base nacional comum, porque nós nunca tivemos base, né? Estamos em 2020, a base é coisa do governo Temer aqui. Ela já tinha sido construída, mas ela foi promulgada no governo Temer. Só para a gente situar. E fala sobre as habilidades do século XXI. E está lá a adaptabilidade. A educação do mundo pós-pandemia, né, Julia? Não sei eu acho que talvez seria essa pergunta, né? Ela é uma educação que não tem como mais nós voltarmos atrás. É uma educação digital. Nós temos um sistema extremamente... É difícil falar a palavra, né? Mas nós temos um sistema que está na UTI, né? Nós temos um sistema mórbido aí. Então, a educação mundial, ela foi catapultada, ela foi arremessada para uma nova realidade. A Unesco, ela tem um dado assustador. Com a pandemia, 70% da educação mundial foi afetada. Mas alguns países sentiram menos isso, né? E o Brasil sentiu monstruosamente esse impacto. Nós não estamos falando nem de educação básica mesmo, né? Cujos municípios são os responsáveis. Nós estamos falando de educação universitária. Tem universidades que até o presente momento, né, estamos caminhando para agosto, elas não tiveram aulas ainda. Então, se o ensino superior, né, tem essa dificuldade, imagina as escolas ribeirinhas, imagina as escolas de municípios, né,
E só para fazer um complemento, Ju, para passar a bola para você, sabe onde tem internet nas escolas brasileiras? Na secretaria, cara. Na secretaria. Nós não temos ecossistemas de ensino, sabe? As crianças não têm acesso a isso. Então, infelizmente, nós mantemos uma educação bancária, né? Aquela tradição. Nós não temos salas invertidas. E nós temos um grande problema, que a gente já tem uma dificuldade para encontrar docentes apaixonados pela causa, docentes, né, que têm acesso a uma boa formação. Eu vou ser sincero, eu nunca tive, né, nessa trajetória minha universitária e tal, uma educação tecnológica, entende? Tipo, oficina de tecnologia de professor é ensinar aí como fazer uma pesquisa na internet, sabe? Nós não temos aí ferramentas. Agora, nós temos que falar duas coisas, Ju. Posso falar duas coisas? Claro, você pode falar até 3. Eu quero te falar duas coisas. A primeira, tá? É que nós temos heróis em todos os sentidos nessa nação. Mas você sabe, né, que esse país não valoriza herói, nós construímos heróis e tal. Mas um dia a gente fala sobre construção de heróis, tá? E fica para outra parte. E aí, o que vai acontecer? Então, nós temos heróis que um dia entraram, né, dormiram numa educação do século XVIII e agora acordaram na educação do século XXI, que são os professores, que têm que ser valorizados. Esses caras estão gastando a internet deles, compraram equipamento com o dinheiro deles, e fizeram intensivo por conta própria e estão assim, você sabe disso, você aí, né, edita muito bem, começou com o nosso Bom Dia Brasil, que tem uma pegada tecnológica, uma aula que às vezes o pai vê que é 7 minutos, ela demorou 2 horas e 40, 3 horas e meia para ser projetada, para ser preparada, para ser editada. Então, os professores estão exauridos. Eu encontro professores, eles estão extremamente cansados. Esse é o primeiro ponto e ninguém valoriza isso. Ninguém fala que esses heróis estão se matando para poder levar a educação de qualidade no Brasil. E a segunda coisa é que toda crise, ela vai trazer, toda crise econômica, ela vai trazer desigualdades sociais. Isso é fato, tá? Isso aí agora sai o especialista em educação e entra o professor. Mas no Brasil, a crise, ela não está trazendo desigualdade, ela está acentuando uma desigualdade que já existe, né? E a grande questão é que uma pessoa sem respirador choca muito, mas uma criança que escreve Sergipe com Z não choca, né? Então esse é o grande problema. Nesse momento, a educação brasileira, ela está se tornando ainda mais discrepante. É isso que nós temos que lutar, promover ações democráticas. Quase todos os estados da federação colocaram aulas já de forma remota, tá? Mas a grande pergunta, né, filosófica é, todas as crianças têm acesso? Os alunos da zona rural, eles têm acesso lá à TV, eles têm acesso a dados móveis, né? Então esse é o grande problema, né? Porque realmente a educação, ela é o único passaporte. Ela é o único passaporte para o sucesso, para a transformação, né? A educação não muda o mundo, né? Mas muda pessoas, mas pessoas mudam o mundo, né? Já dizia a Márcia, se essa galera se não chega até elas o ensino, o acesso, como que nós teremos transformação? Então, assim, é um negócio complicado. O Brasil vive dias estranhos, né? Vivemos um momento obscurantista e nós temos que fazer isso aqui que vocês estão propondo, bater um papo no sofá, né? E a gente já começa a entrar aqui no objetivo deste vídeo, no objetivo de todo esse evento que a gente está criando, né? Que eu queria saber de você, enquanto aluno e professor, né? Tendo em vista que não... pai, hein? E pai, então, perfeito. É a tríade completa. Pensando assim, que você não teve essa educação tecnológica, mas você está correndo atrás, está se adaptando, está tentando levar isso para os seus alunos. Eu queria saber de você, como é que você aprende? Como é que você ensina? Eu sou um ameba, né? Os caras que nasceram lá na década de 80 e não morreram, né? Porque na minha época lá, para tomar... Minha mãe dava lá o vermífugo da gente, era um remédio veterinário e tal, né? Então matava... Quando eu descobri que criolina não me matou, eu me senti quase um super-homem. Assim, agora nada vai me matar e tal. Na década de 80, era muito doido. Assim, minha mãe, ela está viva, mas ela é uma grande alquimista. Assim, então, assim, eu sou a galera de humanas, né? Então, assim, a gente tem uma facilidade muito de ouvir, né? De ouvir. Então, eu consegui
me adaptar. Vou dar um exemplo para você, tá? Até o ano passado eu não tinha Instagram. Tá? Então eu não me considero uma pessoa tecnológica, tá? Ao contrário. Tá? Até porque esse negócio de mundo privado e mundo público ainda me choca, né? Porque você vai para a rede social, né, como diz Churran, vivemos a sociedade do espetáculo. Mas, e sempre entendi que o Darwin estava certo, que o segredo da vida não é o mais forte, né? Mas aquele que se adapta melhor. Isso é uma máxima darwiniana. E aí eu roubei dele. E aí o que vai acontecer? Só para te dar um exemplo, tá? A educação da tutores é uma educação 100% presencial. E aí no dia 17 nós suspendemos as aulas de toda a rede de tutores. Cara, vamos suspender a aula e tal. E aí os alunos pensaram. Eu falei, cara, não preocupa, nós vamos dar um jeito, né? Mas até então ninguém tinha dimensão do estrago. Você acredita que em 3 horas nós montamos um estúdio de transmissão ao vivo, sem ter canal, sem ter nada, né? Para fazer um canal, para transmitir aula, o YouTube pediu 1000 pessoas, eu comecei a pedir a galera, em 7 horas eu descobri que a gente tinha 20 pessoas no canal, tinha 70, falei, cara, não vai dar 1000 até começar as aulas. E a gente foi descobrir outra ferramenta. Então, enfim, nós não éramos tecnológicos, a gente não veio de uma educação tecnológica. Existe uma frase incrível, né? Que quando uns choram, outros vendem lenço. Então, o que nós temos que entender? Vai para cima, né? Eu sou muito disso, vamos para cima. Né? Precisamos fazer o nosso bate-papo. Ontem não deu, que hora que dá? 7 horas, vamos para cima. Nós temos que entender que a grande habilidade do século XXI, qual é, Ju? Adaptabilidade. Adaptabilidade. E a nossa base de educação fala isso. O grande problema é que as pessoas não trabalham isso. E o que mais me magoa enquanto educador é que eu estou vendo um discurso de várias pessoas, de vários setores, falando 2020 é um ano perdido. Você está louco? 2020 não é um ano perdido. Olha o quanto nós aprendemos, olha como a humanidade se desenvolveu. Né? 2020 é um ano de aprendizado. Mas meu filho não está aprendendo as matérias. Não importa. Tá? O seu filho aprender lá a tabuada, seu filho aprender um verbo, ele aprende ano que vem. Mas ele está aprendendo, tá? Ele está aprendendo a lidar com problemas. Ele está aprendendo a lidar com frustrações. Né? Ele está aprendendo a adaptabilidade. Né? A gente está vivendo uma enrascada, o mundo e tal. E aí essa é a grande questão, né? Então seria isso. Eu acho que você já viu que eu falo muito, né, Ju? Não, pode continuar falando. Eu vou editar, eu corto tudo que você falar. Eu vou deixar só as partes que me interessam. Que ótimo, cara. Então tá bom. Tô zoando. Eu acredito que toda forma de aprendizagem é válido, né? Eu tinha uma professora num colégio convencional que eu dava aula, falava, se o menino não aprendeu até hoje na recuperação, é hoje que ele vai aprender. Eu dava recuperação, porque infelizmente tinha aluno que pegava recuperação e tal. Cara, eu acho que toda hora de aprender, se o menino me perguntar, eu indo aplicar a prova, né, quando eu trabalhava em colégios tradicionais, o menino me perguntava, professor, aquele negócio é o quê? Eu sempre contei pro cara o que era. Eu acho que todo momento é um momento de aprender, né? Então, eu adoro isso, né? E enquanto historiador, né? Enquanto historiador, cara, isso é incrível. E agora eu vou te falar enquanto historiador, enquanto educador. Nós temos um grande conflito, tá? Hoje a educação, ela está vivendo um conflito muito profundo, porque nós temos uma galera que tem uma mentalidade que acha que o professor tem que ser o centro do saber, né? Eu sou o professor, eu tenho que ensinar. E nós temos uma galera, pouquíssimos na educação, por sinal, que entenderam que agora nós somos o mediador, né? Se o menino pega um podcast lá e ouviu, professor, eu vi que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial e a gente matou todas as focas. É verdade. O Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial e matou todas as focas. Se a WWF estivesse lá, a gente estava respondendo o processo. Cara, mas isso foi retirado dos livros, né? Os livros retiraram isso lá na ditadura militar, porque achou que era horroroso, cara. Você acredita que o Hitler começou a temer o Brasil por causa disso? O Hitler pensou, cara, mas se eles matam foca, se eles pegar a gente, tá fudido, né? E aí, cara, isso é verdade mesmo, tá? Chama Batalha das Toninhas, pode pesquisar lá. Pode pesquisar no Wikipedia, tá? Não tem problema. E aí, cara, o que vai acontecer? Então, se o menino traz uma informação dessa, tá? Basta nós, professores, a gente alinhar, né? Fala, cara, mas você sabe o que o Brasil foi? E mesmo que seja uma fake news, né? Fala, cara, não, vem cá, é o momento de aprender, tá vendo? É o momento de aprender. Mas agora, detalhe, né? Isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. E segunda coisa, o professor tem que ser um intelectual, né? Porque quando eu levo meu rascunho de aula, aquele negocinho pré-pronto, e eu tenho o domínio da aula, né? Aí o menino pergunta, não, isso aqui não faz parte da aula, não. Não, eu só respondo o nosso livro. Livro de fora eu não respondo. Cara, é muito prático isso, né? Muito prático. O não é muito gostoso, né? Você senta em cima do não e é muito legal. Então, existe sim. Eu defendo isso.
Claro que vale a pena a gente indicar. Eu sempre indico filmes, séries, podcasts, os que eu gosto, os que eu acho que a história é cheia de teoria da conspiração, né? Mas eu gosto de tudo, sabe? Eu acho, mesmo o lixo, né, que existe muito na internet, o lixo da internet, mesmo o lixo da internet, quando chega para mim, cara, é um momento de debate, né? É um momento de construção. Eu falo, cara, mas você não acha que isso é isso? Ó, te indico isso aqui, dá uma olhada. E uma das coisas que eu sempre fiz é sempre troca cultural. Os alunos sempre me indicam alguma coisa e aí eu devolvo alguma coisa. E aí, detalhe, né? A gente sempre faz um pacto que eu vou ver o que eles estão me pedindo. Cara, tem dia que é sofrido, mas eu vejo, né? E eles também veem e tal. Também é sofrido, né? Com certeza. Mas faz parte. Agora, isso é a realidade? Cara, não é a realidade, porque muita gente quer manter o modelo bancário de educação. Então, nós não produzimos uma educação criativa. Educação no Brasil é uma educação que está na caixa. E o grande problema do Brasil é que ele não informa, ele informa, ele quer colocar todo mundo numa forma. Ricardo, você falou, assim, ao longo de todo o nosso papo, que você tem diversos interesses, que você gosta de indicar filmes e séries para os meninos, né? E o Aprendendo do Sofá quer estimular exatamente esse consumo de mídias com segurança científica, né? Que você tenha uma fonte. Então, a gente está buscando pessoas certificadas para dar essas indicações, pessoas que já tenham conhecimento, que já estudaram um pouco da área, para falar, olha, esse filme aqui é legal para você assistir, você vai aprender sobre isso, esse podcast você pode escutar, e aí você vai se contextualizar melhor sobre aquilo. E aí eu queria que você desse, se você tiver, lógico, dicas para a galera se aprofundar em determinados assuntos de formas não tradicionais, para eles complementarem o ensino deles para além da sala de aula, né? Para criar, para transformar os hobbies, o dia a dia, no próprio EAD deles. Um dos podcasts que eu adoro, eu acho os caras incríveis, que tinham que ganhar o Oscar dos podcasts, é um pessoal extremamente competente, que é o Durma com Essa, tá? Porque o mundo está vivendo, tá? Um dia a gente vive tantas coisas e tal. O Durma com Essa propõe diariamente, né, ali por volta de 20 horas, te resumir os principais fatos do dia. Num podcast de apenas 9 minutos, cara. Isso é incrível, 9 minutos, né, cara? Então os caras pegam e quem é que faz toda essa produção é o Nexo, né, cara? O pessoal do Nexo é muito competente. Então, se você não conhece o Durma com Essa, fica a minha dica que o Durma com Essa realmente, né, cara? Você não pode dormir sem essa informação, tá? O conhecimento é muito vasto, né? Muito válido e aprender todo dia, né, cara? Todo dia eu aprendi muito com você hoje, tá? Eu tive que mexer aqui, iluminação, loucura danada, tá? Mas, quero te agradecer, peço desculpa qualquer coisa, porque eu adoro conversar, né? Bater papo. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer conversar com você. Eu espero que seja uma conversa aí que agregue para todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que vai, mas eu espero que as pessoas recebam isso de mente aberta, coração aberto e muito agradecida, viu? Obrigada pela colaboração. Precisar aí sempre de educação, história e conversa fiada, pode me chamar que vai ser sempre um prazer estar com vocês. Então é isso, gente. O nosso Sofá Talks vai chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a todos os colaboradores que participaram desse projeto, que viabilizaram, das pessoas que toparam fazer parceria para a gente divulgar o Aprendendo do Sofá e o Sofá Talks, para todos os nossos entrevistados, os nossos convidados que aceitaram participar desse papo comigo e gastaram seu tempo, deram um pouquinho de si aqui, do seu conhecimento. E lógico, eu queria agradecer a toda a equipe do Aprendendo do Sofá que fez com que isso fosse possível. Nossa equipe de parcerias, nossa equipe de criação e desenvolvimento de site, nossos marketers, nossos designers. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada pela companhia, obrigada pela colaboração. Eu espero que você tenha aprendido muito, assim como eu. Então, um beijo, até o próximo Sofá Talks. Tchau!